Boa tarde a todos, mais uma vez reunidos. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, por tanto que recebemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, do capítulo Servir a Deus e a Mamon. Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertencem tão pouco ao homem como propriedade individual, que Deus frequentemente frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Direis talvez que isso se compreende em relação à fortuna hereditária, mas não àquela que o homem adquiriu pelo seu trabalho. Não há dúvida que se há uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando para conquistá-la não se prejudicou a ninguém. Pedir-se-á conta de um centavo mal adquirido em prejuízo de alguém. Mas, porque um homem conquistou por si mesmo a sua fortuna, terá alguma vantagem ao morrer? Não são frequentemente inúteis os cuidados que ele toma para transferi-la aos descendentes? Pois se Deus não quiser que estes a recebam, nada prevalecerá sobre a sua vontade. Poderá ele usar e abusar da sua fortuna impunemente durante a vida, sem ter de prestar contas? Não, pois ao lhe permitir adquiri-la, Deus pode ter querido recompensar durante essa vida os seus esforços, a sua coragem, a sua perseverança. Mas se ele somente a empregou para a satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho, se ela se tornou para ele uma causa de queda, melhor seria não a ter possuído. Nesse caso, ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando por si mesmo o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Todos os recursos nos são dados para serem úteis em nosso favor e em favor do coletivo. Então, cuidemos de usarmos os bens da terra sem prejuízo a alguém, atentos para não empregar somente para a satisfação de nossos sentidos. Bom, continuamos com o estudo do livro Os Mensageiros. E como sabemos, André e Vicente foram convidados por Aniceto para iniciarem os preparativos para uma expedição de aprendizado e experiência, a serviço nas esferas da crosta. Lhes foram melhoradas a capacidade de visão e alertados dos perigos e atitude quando do percurso até o local de destino. No capítulo de hoje, a viagem, André, Vicente e Aniceto, em pleno impulso volitante, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas. André e Vicente faziam enorme esforço para acompanhar Aniceto. Aniceto percebeu os obstáculos de ambos e passaram a utilizar a locomoção.
Esclareceu que a atmosfera começava a pesar muitíssimo, pois estavam penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achavam-se a grande distância da crosta, mas já podiam identificar a influenciação mental da humanidade encarnada. Nesse instante, chegaram ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. E nesse momento, alguma coisa imprevista felicitava o coração de André. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente dos corpos de André e Vicente. Era a primeira vez que André e Vicente se revestiam de luz, luz que irradiava de todas as células de seus corpos espirituais. Extraordinária comoção apossou-se de suas almas. Aniceto, contemplando-os com alegria, falou comovidamente: Muito bem, meus amigos. Agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Durante muito tempo, André e Vicente permaneceram em prece, repleta de alegrias e lágrimas. E em seguida retomaram a marcha, como se estivessem vestidos em sublime luminosidade. As surpresas sucediam-se ininterruptas. Mergulhavam num clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Desciam sempre, como viajores, ladeando escuros precipícios, em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Assombrado, André pergunta a Aniceto: O que dizes de tudo isso? Aniceto esclarece que todo este mundo que vem é continuação da nossa terra. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimos limitados. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta
não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Como nós outros, que observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. A viagem prossegue. Aniceto avisou cauteloso a André e Vicente. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. E após algum tempo de marcha em silêncio, avistaram um dos postos de socorro de Campo da Paz. Se quisermos encontrar outra influenciação mental da humanidade encarnada, precisamos desde já modificar nossas vibrações mentais, conforme os ensinamentos de Jesus, e desenvolver nossos sentidos espirituais, para que possamos observar com proveito os pormenores das paisagens sobre os nossos olhos. A questão 610 de O Livro dos Espíritos nos esclarece. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Isso é muito confortante. Lembremos disso sempre que esmorecermos. Vimos também o cuidado, a cautela de Aniceto de não humilhar os mais desventurados com a exibição de seus bens espirituais. Que exemplo! Quanto a André e Vicente se revestirem de luz que irradiava de todas as células de seus corpos espirituais, não fomos esclarecidos sobre os dons, mas lembramos a recomendação de Aniceto a respeito. Agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Até o próximo encontro. Jesus nos abençoe. Boa tarde a todos. Muito bom estarmos mais uma vez juntos nesse encontro, procurando a sintonia com os espíritos amorosos, mensageiros de luz, auxiliares do Cristo, por meio dos quais se dá a bênção da suave presença de Jesus. Há 160 anos, em janeiro de 1861, Kardec lançava o segundo livro da codificação, o Livro dos Médiuns. Esse livro é uma riqueza, porque nos ajuda a compreender uma série de fenômenos que quem recorre à razão não pode negar, desde o transporte de objetos, as aparições, as materializações, as sensações causadas pela presença de espíritos, as variadas formas de intercâmbio. Mas para que se entenda tudo isso, é preciso que se entenda e aceite a existência do espírito. Então são todas situações que, se não fugíssemos à análise, à razão, compreenderíamos, né? Mas quantas vezes acabamos negando porque desconhecemos. Então, sabemos que a solução para muitos problemas que afligem a humanidade é o desconhecimento, ou melhor, a não aceitação das reencarnações. Mas como aceitar a reencarnação
se não se aceita como espírito imortal? Se não aceitamos, ou se não nos aceitamos como espíritos imortais, e negamos consequentemente a existência do espírito, não há como entendermos a reencarnação. Então Kardec coloca logo no primeiro capítulo: existem espíritos? A causa principal da dúvida sobre a existência dos espíritos é a ignorância da sua verdadeira natureza. Imaginam-se os espíritos como seres à parte na criação, sem nenhuma prova da sua necessidade. Muitas pessoas só conhecem os espíritos através das histórias fantasiosas que ouviram em crianças, mais ou menos como as que conhecem história pelos romances. Não procuram saber se essas histórias, desprovidas do pitoresco, podem revelar um fundo verdadeiro ao lado do absurdo que as choca. Não se dão ao trabalho de quebrar a casca da noz para descobrir a amêndoa. Assim, rejeitam toda a história, como fazem os religiosos que, chocados por alguns abusos, afastam-se da religião. Seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença na sua existência decorre necessariamente do fato de haver um princípio inteligente no universo, além da matéria. Então, é o primeiro ponto que temos que reconhecer: o princípio inteligente que existe, no universo, além do princípio material. Essa crença é incompatível com a negação absoluta do referido princípio. Partimos, pois, da aceitação da existência, sobrevivência e individualidade da alma, de que o Espiritismo, em geral, nos oferece a demonstração teórica dogmática, e o Espiritismo, de que o espiritualismo, em geral, da sobrevivência e individualidade da alma, o espiritualismo em geral nos oferece a demonstração teórica dogmática. E o espiritismo nos oferece, então, a demonstração experimental. Mas façamos por um instante a abstração das manifestações propriamente ditas. Então, e raciocinemos por indução. Então, ele vai... Porque o Espiritismo, ele nos provou experimentalmente a existência dos espíritos, através das comunicações, que não há como negar, tal a realidade dos fatos, Mas ele pede para nós abstrairmos esse conhecimento e partirmos de um ponto, de um raciocínio por indução. Então, vejamos a que consequências chegaremos. Digamos que desconhecendo as manifestações de que já temos prova. Então vamos lá a esse raciocínio que ele pede. Admitindo a existência da alma e da sua individualidade após a morte, é necessário admitir também que a sua natureza é diferente da corpórea, pois ao separar-se do corpo, ela não conserva as propriedades materiais. Segundo, que ela possui consciência própria, pois lhe atribuímos a capacidade de ser feliz ou sofredora, e que tem de ser assim, pois do contrário ela seria um ser inerte e de nada nos valeria a sua existência. Admitindo isso, é claro que a alma terá de ir para algum lugar, mas para onde vai? O que é feito dela? Segundo a crença comum, ela vai para o céu ou para o inferno. Mas onde estão o céu e o inferno? Dizia-se antigamente que o céu estava no alto e o inferno embaixo. Mas que é o alto e o baixo no universo, desde que sabemos que a Terra é redonda e que os astros giram de maneira que o alto e o baixo se revezam cada 12 horas para nós? E conhecemos o infinito a cada 12 horas, E conhecemos o infinito do espaço, no qual podemos mergulhar a distâncias incomensuráveis?
É verdade que podemos entender por lugares baixos as profundezas da Terra. Mas que são hoje essas profundezas, depois das escavações geológicas? Que são também essas esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu de estrelas, depois que aprendemos não ser o nosso planeta o centro do universo? E que o nosso próprio Sol não é mais do que um entre milhões de sóis que brilham no infinito, sendo cada qual o centro de um turbilhão planetário? Que foi feito da antiga importância da Terra, agora perdida nessa imensidade? E por que estranho motivo, esse imperceptível grão de areia, que não se distingue pelo seu tamanho, nem pela sua posição, nem por qualquer papel particular no cosmo, seria o único povoado de seres racionais? A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito, e tudo nos diz que esses mundos também são habitados. E se assim é, eles também fornecem os seus contingentes para o mundo das almas. Então, voltamos à pergunta: em que se tornam as almas depois da morte do corpo e para onde vão? A astronomia e a geologia destruíram as suas antigas moradas, e a teoria racional da pluralidade dos mundos habitados multiplicou-as ao infinito. Não havendo concordância entre a doutrina da localização das almas e os dados das ciências, temos de aceitar uma doutrina mais lógica, que não lhes marca este ou aquele lugar circunscrito, mas dá-lhes o espaço infinito. É todo um mundo invisível que nos envolve e no meio do qual vivemos rodeados por ela. Há nisso alguma impossibilidade, qualquer coisa que repugne a razão? Nada, absolutamente. Tudo nos diz, pelo contrário, que não pode ser de outra maneira. Mas em que se transformam as penas e recompensas futuras se as almas não vão para um determinado lugar? Vê-se que a ideia dessas penas e recompensas é absurda e que dá motivo à incredulidade a que ele se refere às penas eternas, né? Mas entendemos que as almas, em vez de penarem ou gozarem em determinado lugar, carregam em seu íntimo a felicidade ou a desgraça, pois a sorte de cada uma depende da sua condição moral, a que a reunião das almas boas e afins é um motivo de felicidade, e tudo se tornará mais claro. Compreendamos que, segundo o seu grau de pureza, elas percebem e têm visões inacessíveis, as mais grosseiras, que somente pelos esforços que fazem para se melhorarem e depois das provas necessárias, podem atingir os graus mais elevados, que os anjos são as almas humanas que chegaram ao grau supremo e que todos podem chegar até ela, através da boa vontade, que os anjos são os mensageiros de Deus incumbidos de zelar pela execução de seus desígnios em todo o universo, sendo felizes com essa missão gloriosa, e a felicidade de após morte será uma condição útil e aceitável, mais atraente que a inutilidade perpétua da contemplação eterna, porque a recompensa que era ensinada, ou que talvez seja ensinada ainda, é uma recompensa de uma vida de contemplação que não agrada a ninguém. Não agrada nem o inferno eterno, nem essa contemplação eterna. E os demônios? Compreendamos que são almas das criaturas, mas
ainda não depuradas, mas que podem chegar, como as outras, ao estado de pureza. E a justiça e a bondade de Deus se tornarão racionais, ao contrário do que nos apresenta a doutrina dos seres criados para o mal de maneira irrevogável. Eis, afinal, o que a mais exigente razão, a lógica mais rigorosa, o bom senso, numa palavra, podem admitir. Vejam a racionalidade de todos esses pontos, de todos esses ensinamentos, e realmente busquemos essa compreensão, até para ajudar aqueles todos que estão junto de nós. Como vemos, as almas que povoam o espaço são precisamente o que chamamos de espíritos. Assim, os espíritos são apenas as almas humanas, despojadas do seu invólucro corporal. Se os espíritos fossem seres à parte na criação, sua existência seria mais hipotética. Admitindo a existência das almas, temos de admitir a dos espíritos, que nada mais são do que as almas. E se admitirmos que as almas estão por toda parte, é necessário admitir que os espíritos também estão. Não se pode, pois, negar a existência dos espíritos, nem negar a das almas. Tudo isso não passa de uma teoria mais racional do que a outra. Mas já não é bastante ser uma teoria que a razão e a ciência não contradizem? Além disso, ela é corroborada pelos fatos e tem a sanção da lógica e da experiência. Encontramos os fatos dos fenômenos de manifestações espíritas que nos dão prova positiva da existência e da sobrevivência da alma. Há muita gente, porém, que nega a possibilidade dessas comunicações com os espíritos. São pessoas que acreditam na existência da alma e, consequentemente, na dos espíritos, mas sustentam a teoria de que os seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Trata-se de uma dúvida originada pela ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, da qual geralmente se faz uma ideia falsa, considerando-se seres abstratos, vagos e indefinidos, que não é verdade. Consideremos o espírito, antes de tudo, na sua união com o corpo. O espírito é o elemento principal dessa união, pois é o ser pensante e que sobrevive à morte. O corpo não é mais que um acessório do espírito, um invólucro, uma roupagem, que ele abandona depois de usar. Além desse envoltório material, o espírito possui outro, semimaterial, que o liga ao primeiro, que é o que nós chamamos de perispírito. Na morte, o espírito abandona o corpo, mas não o segundo envoltório, que é o perispírito. Aqui chamamos, ele vai dizer, de perispírito. Esse envoltório semimaterial, que é matéria, mas é mais rarefeito, então é semimaterial, que tem a mesma forma humana do corpo, é uma espécie de corpo fluídico, vaporoso, invisível para nós no seu estado normal, mas possuindo ainda algumas propriedades da matéria. Não podemos, pois, considerar o espírito como uma simples abstração, mas como um ser limitado e circunscrito. Aqui só falta ser visível e palpável para assemelhar-se às criaturas humanas. Por que não poderia ele agir sobre a matéria? Pelo fato de ser fluídico seu corpo? Mas não é entre os fluidos mais rarefeitos, como a eletricidade, por exemplo, e os que se consideram mais imponderáveis, que encontramos as mais poderosas forças motoras? A luz imponderável não exerce ação química sobre a matéria ponderável?
Não conhecemos ainda a natureza íntima do perispírito, mas podemos supô-lo constituído de substância elétrica ou de outra espécie de matéria tão sutil como essa. Porque separado, não poderia agir da mesma maneira dirigido pela vontade? A existência de Deus e da alma, consequência uma da outra, constitui a base de todo o edifício do Espiritismo. Antes de aceitarmos qualquer discussão espírita, temos de assegurar-nos se o interlocutor admite essa base, porque é fundamental. O que é fundamental? A existência de Deus e da alma, que é consequência uma da outra, né? A existência de Deus que criou as almas e de Deus que nos criou. Então, é a base do edifício do Espiritismo. Se não houver essa aceitação, não há como discutir a ciência espírita. Temos de assegurar-nos se o interlocutor admite essa base. Se ele responder negativamente às perguntas, crê em Deus, crê na existência da alma, crê na sobrevivência da alma após a morte, ou se responder simplesmente, não sei, desejava que fosse assim, mas não estou certo, que geralmente equivale a uma negação delicada, disfarçada, para não chocar bruscamente o que ele considera preconceitos respeitáveis, seria inútil prosseguir. Então, são pontos importantíssimos. Esse primeiro capítulo falta mais um pouco, não deu para nós finalizarmos, mas fica essa certeza de que nós temos que ter, para podermos falar, né, sobre a doutrina espírita, falarmos sobre reencarnação, sobre as comunicações, a influência do plano espiritual em nós, do plano material e vice-versa, temos que ter essa certeza dessa aceitação, dessa compreensão, senão não adianta. E são esses pontos tão importantes que ele colocou aqui nesse caminho que devem servir de base nas nossas conversações, especialmente junto dos nossos, porque junto dos nossos é obrigação que levemos esse clarear, esse entendimento, para que amanhã não nos arrependamos muito de repente termos tanta convicção dentro de nós e não termos conseguido despertar esse interesse ou essa compreensão junto daqueles que estão ao nosso lado e que tanto amamos. Então, que o conhecimento nos ajude a fortalecer nossa convicção, nossa fé, passando segurança aos nossos, para, enfim, não dizermos mais, eu acredito, mas sim dizermos, eu sei. Esse é o objetivo, que nós digamos, eu sei que é assim, eu sei que isso se dá. Todos esses pontos levantados por ele, da existência dos espíritos, da comunicação dos espíritos, do nosso mundo como um entre tantos e tantos, e o seu papel em todo esse universo de tantos outros mundos, dessa pluralidade de mundos habitados, e como acharmos que somos apenas nós. Então são questões importantíssimas que ele traz nesse primeiro capítulo do livro dos médiuns. Existem espíritos? É um livro que todos nós devemos estudar constantemente para compreendermos todos esses mecanismos deste intercâmbio, dessas sensações que podemos ter quando um espírito se aproxima, e para percebermos temos que conhecer, senão não sentimos. Então, que nos dediquemos ao estudo, à busca da compreensão, para conseguirmos viver melhor nesses dias tão turbulentos, em que há necessidade de que o conhecimento nos clareie o entendimento para nos motivar a agirmos no bem, nos motivar a caminharmos na busca do desenvolvimento de uma solidariedade mais ampla, mais completa, onde a lágrima do outro se transforme no nosso suor para, de alguma forma, cooperar
para que tantas lágrimas, tantos sofrimentos que atingem a tantas famílias, umas famílias hoje, outras amanhã, enfim, mas que possamos cooperar nesse enxugar de lágrimas. E quantas vezes esse enxugar de lágrimas não é levar o conhecimento de que nada acaba com a morte e que a vida continua. Fiquemos em paz.